lá então, pessoal. Hoje a gente vai falar sobre classificação de rochas, tipos de rochas e suas principais características e para que elas são usadas. Aí que vai pegar o X da questão, o bicho da coisa vai estar aí, tá bom? Mais uma vez tem 2 desafios da sala aí no meio e essa live vai estar depois lá no canal do YouTube. Para quem não conseguir assistir agora, o link depois vai para dentro do fórum da própria live, tá bom? Então, bora para o que interessa aqui. Esses slides não são demorados, são poucos slides, porque depois tem a parte do microscópio, tá bom? Então, vamos lá. Pessoal, primeira coisa, o que são rochas? Né? Ah, professor, rocha é aquela pedrinha que eu pego na rua. Não, aquela pedrinha que você pega na rua, ela pode ser assim, ela é sim parte de uma rocha, né? É uma rocha pequenininha, né? Já foi uma rocha muito maior e hoje em dia ela é só um pedacinho, já foi fragmentada com o passar do tempo, pelo intemperismo, depois transportada pela erosão. Nós vamos ver isso na semana que vem. Tá? Mas o que é uma rocha? Uma rocha ela é uma associação de vários minerais. O que é uma associação? É um juntado. Né? É como se cada aluno fosse um mineral. Que bonitinho. Né? Você pega todos e amassa dentro de um ônibus, vira uma rocha. Então, a rocha é um conglomerado, é uma junção de vários minerais diferentes. Geralmente são 2 ou mais, mas você pode ter rochas também que são formadas por um mineral só. A gente vai ver uma aqui hoje. Tá bom? As rochas têm várias proporções de mineral, pode ser mais do mineral X, mais do Y, não interessa. O que interessa é que rochas são vários minerais juntos, formando um corpo só. Esse corpo, a rocha geralmente tem uma distribuição espacial bem grande, né? Então você pode encontrar aí vários quilômetros quadrados cobertos pelo mesmo tipo de rocha, em várias partes do mundo você acha as mesmas rochas. Então, rocha é junção de vários minerais. Tá? Para que serve a rocha? Para que eu estudo essa porcaria? Primeiro, não é porcaria. Né? A questão das rochas, elas são extremamente importantes para várias atividades econômicas. Várias. No seu dia a dia você usa milhares de minerais e você nem sabe disso. A gente só está assistindo essa live por causa dos minerais. Se não fossem minerais presentes no nosso celular, no nosso computador, no nosso dia a dia, até na cadeira que tu está sentado aí, espero, né, que tu não esteja de pé, até na cadeira que tu está sentado aí tem minerais, em todo lugar tem. Tá? Então eles são extremamente importantes. As rochas têm inúmeras finalidades, entre elas eu botei algumas aqui, ó. Construção civil. Então tu vai fazer uma obra qualquer, que nem eu estou fazendo obra aqui em casa desde agosto desse inferno, tu vai fazer obra, você usa rocha para tudo, para misturar no cimento, você usa as britas, né? Para fazer uma pia, por exemplo, você pode fazer de rocha ou de plástico, você pode fazer de rocha. As rochas são usadas para decoração, então tem rochas que são super coloridas, super bonitas, ornamentais, o pessoal usa para decorar, bota nas paredes, bota no chão. O chão lá do instituto, né? Onde a gente passa andando, porque não pode correr, senão ele afunda, aí você vai para o submundo do Instituto Federal, aquele chão ele é feito de rocha. São vários pedaços de rocha apoiados sobre uns pilarzinhos de plástico. Mas agora, durante a pandemia, teve uma reforma grande lá e o chão foi bem reforçado. Mesmo assim, não pode correr. Pode, no máximo, dar um Cooper, sabe? Mas nada de correr. Né? Mas aquele chão é rocha. É uma rocha usada no chão porque ela é bonita, ela tem uma cor, tem uma resistência, por mais que não seja tão grande, ela tem uma certa resistência. Então dá para usar para decoração, para pavimento, para você andar em cima. As calçadas muitas vezes são feitas de rochas. Aquela calçada tipo Rio de Janeiro, que é uma ondinha branca, uma preta, uma branca, uma preta, elas são rochas. Rocha pura, rochas vulcânicas, que você está pisando em cima. Tá? As rochas são muito importantes para a formação dos solos, e num país como o Brasil, que é agroexportador, os solos têm uma importância fenomenal. Então os solos nada mais são do que micro-rochas. Nós vamos ver aqui no microscópio bem isso. Tá? Os solos são formados por vários mini grãozinhos de rocha, depois que as rochas foram quebradas com o passar do tempo, destrinchadas, desgastadas, elas dão origem a grãozinhos muito pequenos, que quando tu pega na mão, é a terra, é a areia que se forma. Então a formação dos solos tem tudo a ver com as rochas. E como até na aula passada alguém perguntou sobre fertilidade de solos, né? E a gente respondeu falando que não é um solo onde ele está que vai dar se ele é fértil ou não, são os minerais que formam ele, que vão dizer se ele é fértil ou não. Então aí, dependendo da rocha que deu origem a esse solo, o solo pode ser mais ou menos fértil. Então as rochas vão formar os solos com o passar do tempo. Então a importância é muito grande. Tá? Os minerais das rochas são extremamente importantes porque eles são usados nas atividades industriais,
desde a mais bruta, que é você fazer o aço, fazer o ferro, até eletrônica, nanotecnologia. Dentro do teu celular tem um monte de mineral. Tem ouro, por exemplo. No teu celular tem ouro. Professor, tô rico, né? Uma quantidade muito pequenininha, mas tem, tá? E vários outros minerais estão em tudo que a gente usa. Às vezes são lá usados como ligas, né? Eles facilitam uma liga ou outra de metais. Às vezes eles são usados para cortar as coisas. Diamante, por exemplo. O diamante é o mais duro, é a substância natural mais dura que existe no planeta. Então ele é usado na ponta de broca para fazer furo, ele é usado em lâmina para cortar, bisturi para fazer cirurgia. Então muitas coisas têm os minerais envolvidos ali e a gente nem imagina. Tá? E para o Brasil é super importante, porque o Brasil é, dependendo do ano, o maior exportador de minerais do planeta. Tá? Maior exportador de ferro do planeta, grande produtor de alumínio. Então o Brasil minera bastante, porque a gente tem aqui várias áreas no nosso território que são ricas em minerais metálicos, certo? Então essas são importâncias das rochas e o que elas são. Só que nem todas as rochas são iguais, né? Elas são divididas em 3 grandes grupos. Tá? As rochas ígneas, que são as rochas magmáticas, formadas a partir do resfriamento, da solidificação do magma, da lava que sai do vulcão. Então esse é o primeiro grupo. As rochas feitas a partir da solidificação do magma. Tá? As rochas sedimentares, que são aqui o segundo grupo, que são as formadas por sedimento. É aquela folha de papel que tu vai tacar na cabeça do teu amigo lá na escola, mas não tem graça amassar uma folha só. É que nem eu falei lá quando a gente viu a aula do planeta, né? Você amassa uma folha, aí você amassa 2 folhas, aí você amassa um caderno inteiro, faz aquela folha cabulosa assim, bem pesada, taca na cabeça do cara, a cabeça do cara vai até para frente quando recebe a pancada. O que você fez ali? Juntou várias camadas e amassou bem, para ficar bem duro. Essa é a ideia das rochas sedimentares. Você vai juntando camada sobre camada, camada sobre camada de sedimento, com o passar dos milhões de anos, fica um peso tão grande que elas acabam se juntando, né, se cimentando, a gente fala que elas estão cimentadas e tomando esse aspecto de rocha, tá? As rochas sedimentares. E por último, as rochas metamórficas, né, que são as rochas que sofrem algum metamorfismo, quer dizer, alguma mudança. As rochas metamórficas, elas eram rochas ígneas ou sedimentares, ou até já metamórficas mesmo, e sofrem uma mudança para novos tipos de minerais. Os minerais delas se modificam por causa de temperatura, de pressão, e aí você tem uma rocha diferente da que tinha anteriormente, que nem Power Rangers, né? O cara fala, é hora de metamorfizar. Não é muito ruim, tá? Mas é que nem uma mudança. Rochas metamórficas são rochas que sofrem mudanças, tá bom? Então são esses 3 principais tipos. Aqui a gente pode clicar sobre qualquer um para... Professor, Diga. o senhor poderia explicar de novo, por favor, o que é a ígneas? As ígneas são as rochas ígneas, né? São as rochas que se formam a partir da solidificação da lava do vulcão. Então, a lava do vulcão nada mais é do que rocha derretida. Como ela está lá no manto do planeta, está mais próxima do núcleo, então o calor é tão alto que até as rochas, os minerais que fazem as rochas, eles se derretem por causa do calor. Quando eles vêm para a superfície, eles se resfriam e ficam sólidos, formando as rochas ígneas. Tá? Então são as rochas que são formadas diretamente do resfriamento da lava do vulcão. Tudo bem? Tá bom, obrigada. De nada. Vamos ver uma delas de cada vez aqui. Eu vou clicar em cima da ígnea, mas se só passar o slide para o lado também vai, mas eu vou clicar porque é a tecnologia. Então clique. Não, cliquei. Rochas ígneas, pessoal. Meu Deus, quanto texto! Não vou ler tudo isso aqui, tá? Eu vou mostrar para vocês as rochas aqui daqui a pouco, vocês vão entender muito melhor, tá? A origem delas, já comentei. Então é o magma que se resfria e aí se torna sólido e dá origem a uma rocha. É que nem a água fazendo gelo, pessoal. É que a água, o elemento químico da água, ele naturalmente já é líquido. Quando você baixa a temperatura dele, ele fica sólido e vira gelo. Mesma coisa é a lava do vulcão. Só que a lava do vulcão ela só é líquida quando ela está muito aquecida. E aí quando ela vem para a superfície, ela resfria em contato com a atmosfera ou com a água, quando a lava sai na água, ela resfria e fica sólida, formando uma rocha.
Tá bom? Então as rochas ígneas são formadas diretamente das lavas de vulcão. E aí elas têm dois tipos principais. Elas podem ser extrusivas ou rocha vulcânica. O que quer dizer isso? É que ela se formou fora do vulcão. Ela teve que sair de um vulcão para se formar. Ela saiu, por isso que é uma rocha vulcânica. Tá? Ela saiu do vulcão para se formar. Vá! A lava saiu, se espalhou, e aí foi esfriando com o tempo e dando origem a rochas vulcânicas. Temos várias, muitas dessas no Brasil. Aqui no estado de São Paulo temos várias, lá no estado do Paraná temos várias. Se a gente conseguir ir para Brotas algum ano da nossa vida, a gente vai ver várias. Vamos andar por cima delas, né? Pegar na mão, lamber, cheirar, tudo que você quiser. Você pega a pedra na mão, né? Então, no Brasil tem bastante rocha vulcânica, mesmo que a gente não tenha mais vulcões no Brasil, mas no passado a gente teve vulcões, a gente teve locais com erupção, não precisa ter o vulcão obrigatoriamente, a lava pode simplesmente sair por fissuras, rachaduras. A gente teve no Brasil isso no passado, então a gente tem hoje várias rochas vulcânicas no nosso território. Inclusive é dessas rochas extrusivas, né, vulcânicas, que se origina a terra roxa, aquela terra que na verdade é vermelha, que eu expliquei para vocês, né, muito fértil, muito boa para a agricultura. Tá? Então elas podem se resfriar do lado de fora do vulcão, mas elas também podem se resfriar do lado de dentro do vulcão. Mesmo que a lava não saia do vulcão, ela fique presa lá dentro do vulcão, ou fique presa ali embaixo da crosta terrestre, ela também vai se resfriar, só que muito mais devagar. Afinal, a lava não está mais no manto, né? O magma não está mais no manto, ele subiu. A parte dele que veio para fora do vulcão vira uma rocha extrusiva, esfria bem mais rápido. A parte que ficou presa dentro do vulcão, ela vai se resfriar muito mais devagar. Né? É só lembrar daquela comida maravilhosa que tua mãe, tua avó, teu pai faz, ou até você. Né? Se você pega a comida e pega só a partezinha de cima, ela está muito mais fria. Por quê? Está em contato com a atmosfera. Mas se você pega a parte do meio lá de baixo, ela ainda está quente. Ela vai se resfriar muito mais devagar. Mesma ideia aqui, pessoal. A gente tem as rochas que saem do vulcão e se resfriam muito mais rápido. E a gente tem a lava que fica presa dentro do vulcão e vai se resfriar muito mais devagar. Por que a gente divide uma da outra? Porque a que sai do vulcão resfria muito rápido. E a que fica no vulcão resfria muito devagar. E essa diferença no resfriamento vai dar origem a rochas muito diferentes. Tá? Por exemplo, quando você vai cozinhar, e é bom que você aprenda a cozinhar, para não passar vergonha no futuro, tudo bem? Quando eu fui morar numa república, quando eu fui para faculdade, e tinha eu sempre gostei de cozinhar, sempre achei legal, e tinha um amigo meu lá que nunca tinha cozinhado na vida. O cara foi fazer nuggets. Ele pegou o nuggets direto congelado no forno, tacou no óleo, saiu uma labareda que deixou o teto da cozinha preto. Ainda bem que ninguém morreu e que a casa não pegou fogo. Né? Mas até hoje ele é lembrado como isso, ele é o tio labareda, né? Até hoje o cara é lembrado por causa disso. Então, para vocês não passarem essa vergonha, aprende a cozinhar. Quando vocês forem cozinhar, vocês vão perceber que se você joga todos os temperos, todos os vegetais, tudo ao mesmo tempo na panela e deixa lá cozinhando, uma hora vai tudo queimar. Alguns vão queimar primeiro, alguns vão queimar depois, porque cada um tem o seu tempo de cozimento. Se você vai jogando um de cada vez, eles vão cozinhando separadamente. Depois você junta tudo. É a mesma coisa aqui, é a mesma ideia aqui. Quando a lava sai do vulcão, todos os minerais que estão no meio da lava se resfriam ao mesmo tempo. Então você tem uma rocha que ela é muito homogênea, ela é muito, você não consegue ver os minerais que formam ela quase, porque estão todos formados ao mesmo tempo, está tudo misturado ali. Quando você tem uma rocha que demora para esfriar, cada mineral vai esfriando no seu tempo. Então eles conseguem formar vários cristais dentro dessa rocha. Você tem uma rocha bem colorida, uma rocha com vários cristais diferentes, cristais grandes. E aí a diferença dessas rochas é que essas que têm cristais maiores, cristais grandes, elas dão origem a vários minerais metálicos, elas dão origem a várias pedras preciosas e têm um valor econômico bom. Tá? Tem um valor econômico legal. Então as rochas intrusivas, que são formadas dentro do vulcão, elas vão ter os minerais mais presentes. Você consegue ver eles, porque cada um teve o seu tempo de formação, esfriou mais devagar. As rochas que são extrusivas
formadas do lado de fora, esfriou muito rápido. Então os minerais não tiveram tempo de se juntar. Esfria de uma vez e ela fica com um aspecto muito mais homogêneo, muito mais igual por fora. Por exemplo, fica toda preta, ou toda vermelha, ou toda cinza. Não tem muita diferença de cor. Tá bom? Essa é a grande diferença das rochas vulcânicas. Solidificadas fora ou solidificadas dentro do vulcão ou dentro da crosta terrestre. Tudo bem? Tudo, professor! Isso, maravilha! Qualquer dúvida me chama aí. Vamos lá. Algumas características importantes dessas rochas. Elas não são muito permeáveis. O que quer dizer isso? Olha o exercício aí. Uma coisa permeável é que deixa a água passar facilmente. Essas rochas, como elas são formadas do magma, então o magma é aquela massa, né? Como a gente já viu, ele tem aquela viscosidade. Quando ele vai se esfriando, a gente viu na aula de vulcanismo, quando ele vai se esfriando, formando aquela carapaça escura por cima, tal, a rocha é muito compacta. Então você joga água em cima da rocha, pouca água infiltra, a não ser que a rocha tenha várias rachaduras, né? Então a água não vai infiltrar na rocha, não vai percolar na rocha. Essa percolação é o caminho que a água faz dentro da rocha, dentro do solo, bem devagar. Então é uma rocha com pouca permeabilidade, vai deixar a água passar bem devagar. Isso quer dizer que se uma rocha dessa está lá no subsolo, a água passa pelo subsolo, quando chega nessa rocha, encontra uma camada impermeável, quase impermeável, e começa a acumular. Quer dizer então que vai ser bom para você ter a formação de aquíferos. Quando essa rocha está lá no subsolo, né, embaixo de bastante solo, embaixo de outras rochas que deixam a água passar, ela vai servir como uma base para a formação dos aquíferos. Legal! Olha aí a questão, né? Se ela está na superfície, ela prejudica a infiltração. Então, se você tem uma chuva, a água cai em cima dela, escorre. Tá? Então, você vai ter, por exemplo, locais no Brasil, lá no Nordeste, lá no semiárido do Nordeste, que além de chover pouco, a geologia de boa parte ali do lugar são de rochas ígneas, intrusivas, ou de rochas metamórficas, ou seja, rochas que são pouco permeáveis. Além de chover pouco, a chuva que bate ali já escorre. Então você não consegue ter o solo rico em água, você não consegue ter rios que ficam formados por longos períodos de tempo. Então, uma característica importante dessas rochas é que elas são pouco permeáveis quando não são todas rachadas, né? Tá bom? São fontes de minerais preciosos, principalmente as rochas intrusivas, né? Ou plutônicas, é a mesma coisa, que tem vários minerais, vou mostrar uma para vocês aqui. Tá? Então, grandes fontes de minerais preciosos, de minerais com alto valor econômico, por exemplo. Os diamantes podem ser achados dentro de rochas ígneas, por exemplo, tá bom? Maravilha! Geralmente são bastante resistentes, ou seja, tu pode tacar uma pedrada na cabeça do colega, claro que não, né? Tu pode tacar na parede, que a parede quebra, a pedra tá lá, né? Geralmente elas são muito resistentes, as rochas vulcânicas, por isso são usadas na construção civil. São usadas para você pisar em cima, fazer calçada, né? São usadas para fazer a própria construção, aquelas britas para fazer concreto. Então, pela resistência delas, elas são bastante usadas na construção civil. Tá? Tem um valor estético, as que são bonitas têm um valor estético, são usadas para decoração também. Beleza? Tranquilo, pessoal? Alguma pergunta? Maravilha. Por enquanto, não. Legal. Rochas sedimentares, pessoal. Rochas sedimentares, elas são o tipo de rocha que menos existe no planeta. Tá? Claro, existe bastante por aí, mas existem muito mais rochas metamórficas e ígneas do que sedimentares. Tá bom? Rochas sedimentares, elas são formadas pelo acúmulo de sedimento. Pode ser que uma rocha ígnea foi formada e aí o sol, a chuva, o vento, enfim, vão quebrando essa rocha em pedacinhos menores e esses pedacinhos vão formar uma rocha sedimentar no futuro. Pode ser que esses sedimentos vieram de uma rocha metamórfica ou pode ser que vieram de até outra rocha sedimentar, que também foi se desgastando. E aí os sedimentos vão se acumulando novamente na parte mais baixa do relevo, vão se soterrando até que eles viram uma coisa tão endurecida que vai ter aspecto de rocha. Tá? Então, o que interessa nelas é que elas são rochas formadas por sedimentos. Esses sedimentos surgiram através do intemperismo, que é o desgaste das coisas, e da erosão, que é o transporte, que vai transportar tudo, por causa da gravidade, vai levar para os locais mais baixos. Tá?
O transporte pode ser feito pela água, pelo vento, pelo gelo, enfim. Tá bom? Então o que interessa aqui? São rochas formadas por sedimentos. Elas podem ser também formadas por reações químicas. Então algumas bactérias, alguns animais, ou até a água mesmo, dissolvendo alguns tipos de rocha, podem dar origem a algumas rochas sedimentares. Tá? Então você vai acumulando alguns sais, acumulando alguns elementos que, quando são compactados, dão origem a rochas. Tá? Ou pode ser material orgânico. Morre teu gato, morre teu papagaio, morre você, a gente bota tudo embaixo da terra, né? E aí, grandes florestas todas soterradas, com o passar do tempo, dos milhões de anos, essa matéria orgânica soterrada, também muito compactada e passa por reações químicas, ela pode virar rochas sedimentares, por exemplo, o carvão. O carvão que a gente usa aí, usa nas indústrias e tal, nada mais é que uma rocha sedimentar, já foi um ser vivo no passado, hoje em dia é uma rocha. Tá certo? Quais são características importantes das rochas sedimentares? Rocha sedimentar, pessoal, ela é muito importante também, porque ela tem uma alta porosidade. Como ela é formada de sedimento, por exemplo, areia, se você joga água ali, uma parte boa dessa água vai penetrar na rocha. Isso é ótimo para a formação de aquíferos. Então, quando você tem um local com rocha sedimentar, que nem a gente tem em São Paulo, nós vamos ver relevo de São Paulo mais para frente, quando a gente tem uma rocha sedimentar, a água penetra nessas regiões que tem rocha sedimentar até encontrar uma rocha impermeável lá embaixo. Pode ser ígnea, pode ser metamórfica. E começa a se acumular na rocha sedimentar, formando vários aquíferos. Os maiores aquíferos que temos no Brasil são em rochas sedimentares. Né? Elas são muito porosas, então elas permitem que a água passe, mas ela também permite que passem os poluentes. Então um dos grandes danos ambientais que a gente pode fazer, e que infelizmente a gente faz muito, é contaminação dos solos em região de rochas sedimentares. Por exemplo, pode ser feito por esgoto, por indústria, por excesso de uso de fertilizante. Quando você usa fertilizante em excesso, uma parte dele a planta não usa, né? Adubo em excesso ou fertilizante para matar os bichos, isso entra direto no solo, a água carrega, por isso que tem que ser muito bem medido para aplicar. Então isso tudo penetra também junto com a água e pode contaminar os aquíferos lá embaixo. Tá? Então rochas sedimentares permite que a água passe, é uma boa para a formação dos aquíferos, mas permite que passe tudo também, né? Então a poluição pode passar também. Então são áreas que são muito frágeis do ponto de vista ambiental. E aí você contamina um aquífero, você está contaminando a água que você vai tirar depois para abastecer as cidades, para fazer irrigação. Então é um baita de um mau negócio, de uma burrice você contaminar um aquífero, porque afinal tu vai usar essa água depois, né? Muitas vezes é fácil identificar uma rocha sedimentar. Nós vamos ver isso aqui, porque você consegue ver até as camadas de sedimento que formaram a rocha. Então você vê as camadinhas ali e fala, putz, isso aqui tem cara de rocha sedimentar. Ou então você passa a unha na rocha e sai os grãozinhos de areia. Você fala, putz, isso aqui foi uma rocha formada por areia, uma rocha sedimentar. Então muitas vezes dá para a gente ver as camadinhas a olho nu. Eu vou mostrar para vocês aqui depois um varvito, tá? E aí vocês vão ter uma noção disso melhor. Tá bom? Geralmente também elas são menos resistentes, não é sempre, mas na maioria das vezes as rochas sedimentares são menos resistentes. Isso quer dizer que se dá uma martelada, ela explode, né? Aquela pá, né? Se a gente estivesse na escola, a gente ia dar umas marteladas nas rochas, mas aqui no caso não vai dar. Mas você dá aquela martelada e a rocha se desfaz, que elas são mais frágeis. Tá bom? E uma coisa muito importante aqui, dá para encontrar fósseis nessas rochas. E a gente só encontra fósseis, só encontra nessas rochas. Tá? Os fósseis não são encontrados em rochas ígneas nem metamórficas, elas são encontradas só nas rochas sedimentares. Então se aparece uma questão que nem já apareceu no Enem, e que mostra lá assim, a questão do Enem, mostrava várias, eu não sei nem se está no final desses slides, eu acho que não, mostrava várias camadas de solo, várias camadas, né, um ambiente dividido em camadas, e no meio tinha alguns ossos desenhados, e o cara perguntava que tipo de terreno que era. Só podia ser terreno sedimentar, porque se fosse uma lava vulcânica ia dissolver todos os ossos. Se fosse uma rocha metamórfica, por causa da pressão e temperatura
que acontecem para a rocha mudar, também os ossos iam desaparecer. Tá? As rochas sedimentares mantêm esses ossos ali. Não é o osso que está ali. Né? Depois que o animal é soterrado ou a planta é soterrada, esse osso, essa sobra, né, ele é mineralizado. Então ele também se torna uma rocha. Tá? Não tem mais elemento orgânico ali. Mas fica o formato, fica o desenho dele na rocha, ou você consegue até tirar aquele antigo osso que agora se mineralizou, você consegue tirar. Tá? E eles só estão em rochas sedimentares. Tá certo, pessoal? Elas são também muito importantes economicamente, porque são só nas rochas sedimentares que você acha petróleo, carvão e gás. Que afinal, petróleo, carvão e gás, eles são nada mais do que materiais orgânicos que foram decompostos, passaram por mudanças químicas. Então o petróleo que você usa hoje pode ser o gato do faraó, entendeu? Não do faraó, porque é muito mais antigo. Pode ser aquele dinossauro, virou um petróleo e está agora no tanque do seu carro. Olha que coisa! Ou no tanque do seu ônibus, ou no trem que traz você para cá se o trem não for elétrico, ou no avião, ou no submarino, qualquer lugar. Tá? Então é matéria orgânica. Então, pessoal, quando o cara te traz uma questão com um mapa do Brasil e vai falar de exploração de petróleo, só pode ser feito em locais com rochas sedimentares. Tá bom? Se o cara falar lá de rochas em bacias sedimentares, rochas em topos de planalto, qual vai ser a mais fácil para ter petróleo? A da bacia sedimentar. A chance de ter petróleo lá é muito maior. Tá certo? Então aí está uma coisa boa. E aí vem um desafio aqui, pessoal, para vocês. Vamos ver se alguém me responde. Como que eu consigo saber a idade de um fóssil sem analisar o fóssil diretamente? Porque quando a gente pega um osso, um fóssil, não, um osso não, um fóssil, o cara fala, esse fóssil aqui tem mais ou menos entre 200 e 250 milhões de anos. E o cara nem precisa levar para o laboratório. Como é que ele pode saber que o fóssil tem lá entre 200 e 250 milhões de anos só tirando ele de uma rocha sedimentar? Alguém tem alguma ideia? Pela cor. Pela cor do quê? Da rocha? Da rocha onde o fóssil estava lá dentro, é isso? Isso. Isso, é mais ou menos isso. Não é só pela cor. Não é só a cor. Mas claro que você vai ter... Pode ser pela... Diga. Pode ser pela quantidade de camadas que tem? Boa também. Isso. Vamos por aí, vamos por aí. O cara pode saber... Pelo formato? Pelo formato? O formato da rocha ou do fóssil? Do fóssil. Também pelo formato do fóssil ele pode ter uma ideia, né? Que ele sabe se é o fóssil de um determinado bicho ou do outro bicho, ele já tem uma ideia da idade que esse bicho viveu. Mas antes do formato, se é um fóssil totalmente novo, que ele nunca viu antes, ele achou no meio ali de uma rocha sedimentar. O que ele pode saber? Se ele vê a quantidade de camadas, é uma pista. Diga. O meu antigo professor de geografia, ele tinha falado alguma coisa sobre carbono 14, mas eu nem lembro mais. Então isso aí, é o caminho, né? Carbono 14, pessoal, potássio 40, né? Carbono, potássio são elementos da tabela periódica, né? E esses elementos eles são radioativos. Na verdade, todos os elementos são radioativos, né? E pela radiação você consegue medir a meia-vida do elemento. Isso quer dizer, quanto tempo esse elemento demora para decair metade da radiação dele. O carbono 14 demora alguns milhares de anos para decair metade da radiação. Então o cara vai nas camadas do solo e ele tem a idade desse solo a partir da radiação dos elementos químicos. Ele sabe que, esse solo aqui, nessa camada, então bem como falaram aí, contou as camadas. Nessa camada aqui eu sei que pelos elementos químicos, essa camada de solo tem entre 200 mil anos e 100 mil anos, essa camada de solo. Se o fóssil foi encontrado ali, você sabe que esse animal morreu ali também entre 100 e 200 mil anos. Então você pode usar o carbono 14 quando é uma idade mais recente, assim, né, 50 mil anos, 10 mil anos, e se é uma idade muito grande, vários milhões de anos, aí usam o potássio 40, que o potássio demora mais para cair a radiação. Mas é isso aí.
Então, como é que o cara vai datar o fóssil sem ter que levar para o laboratório? Ele simplesmente vê as camadas sedimentares. Ele fala, pô, essa camada aqui eu já sei que a camada tem entre 200 e 250 milhões de anos, então esse bicho viveu aqui mais ou menos a esse tempo atrás. Ou essa planta, né, que é muito comum achar no meio de rochas sedimentares. Tudo bem? E aí, pessoal, às vezes os fósseis têm alto valor econômico, são contrabandeados, é uma bagunça. Inclusive, então, li uma notícia hoje de manhã de alguns fósseis brasileiros que foram achados na Alemanha, iam ser leiloados lá, contrabando, né? E foram apreendidos, fósseis de inseto e tal. No Brasil, a gente acha bastante, lá no sul do Ceará, no Crato, região do Crato, Juazeiro do Norte. Ali tem um parque muito importante em cima de um terreno de rochas sedimentares que tem vários e vários fósseis. Vários e vários fósseis de animais, de plantas. É muito legal ali, eu fui conhecer lá ano passado e é muito bacana, vale muito a pena. Tá? Então é isso aí. As rochas sedimentares podem ser usadas para datar os fósseis, tá bom? A partir das camadas delas. Certo? Legal. Sim. Rochas metamórficas, nosso último tipo de rocha, elas são formadas por metamorfismo, ou seja, por mudanças. Então, podia ter uma rocha sedimentar ali, ou uma rocha ígnea, ou até mesmo uma rocha que já foi modificada antes, que já era metamórfica, ela pode se modificar. Como que isso acontece? Quando você bota muita pressão ou muito calor, a rocha ela modifica os seus minerais. Os minerais modificam o seu arranjo interno. Como assim? Ué, imagina que você tem uma rocha lá e você bota muito calor nela. Ela não chega a derreter, mas ela fica meio maleável. Quando ela esfria de novo, ela vai esfriar de um jeito diferente do que ela era antes. Então a gente fala que a rocha mudou. Então é uma rocha metamórfica, tá? Elas são muito comuns em locais que têm grande pressão, grandes temperaturas. Que locais vão ser esses? Locais que têm vulcanismo, locais que têm encontro de placas tectônicas. Então elas são muito encontradas em regiões de montanha. Lembra na última aula que a gente viu os terrenos orogênicos, né? Que são as grandes montanhas que se formam no choque das placas tectônicas. Então ali a pressão pra cacete, uma placa batendo na outra, a placa sobe formando as montanhas. Essa pressão toda vai modificar as rochas que estavam ali anteriormente e vai formar rochas metamórficas. Então são muito encontradas em cadeias montanhosas, são as rochas mais antigas do planeta. Então tem até aqui um dado que eu peguei, esse dado eu até adicionei ontem nos slides, que as rochas mais antigas que nós temos notícias no planeta ficam no Canadá, com quase 4 bilhões de anos. Tá? São rochas metamórficas. Eu peguei da CPRM, que é o órgão geológico brasileiro. Lá tem, vocês entram no site da CPRM, tem uma parte didática bem legal, com várias fotos, enfim, e aí várias informações, algumas curiosidades como essa que eu botei aí. Tá bom? Elas são bastante usadas também, do mesmo jeito que as ígneas, elas também são pouco permeáveis, tá? Elas também são bastante usadas na construção civil por causa da sua resistência. Algumas são bonitas e são usadas também para decoração, por exemplo, o mármore. O mármore é uma rocha metamórfica. Era uma rocha feita de areia antes, um arenito, passou por muita pressão, muita temperatura, se torna um mármore, tá bom? Então, como eu falei, também tem pouca permeabilidade, né? Podem ser a base de um aquífero também, do mesmo jeito que as rochas ígneas, tudo bem? Se elas forem bem rachadas, bem fraturadas, elas até podem acumular água dentro delas, mas aí elas têm que ser muito rachadas, muito fraturadas, muito antigas, né? Para já terem sido quebradas, porque elas são muito resistentes a essa quebra pelo meio ambiente, tá bom? E um detalhe, o diamante, pessoal, o diamante não é uma rocha, tá? Ele é um cristal formado por carbono. Então é um cristal formado quase que exclusivamente por carbono, às vezes só por carbono mesmo. Só que para ele ser formado ele precisa de muita pressão, muita pressão. Então ele é formado lá no subsolo, lá onde você tem esse trabalho das placas e tudo, se forma lá esse cristal. Ele é trazido para cima quando tem erupções vulcânicas ou quando tem formação de montanhas, ele é trazido para cima. E aí a gente extrai ele e usa em várias coisas da indústria. Tá? Mas no Brasil, o diamante ele só é encontrado dentro de rochas sedimentares. Porra, caramba, falei palavrão. Foi mal, pessoal, não podia, vai ficar gravado. Pô, como que tu acha um diamante, que é uma coisa que precisa de muita pressão para ser formada,
e é trazido para cima por erupções vulcânicas ou por formação de montanhas, como é que você acha um diamante dentro de uma rocha sedimentar? Alguém tem alguma ideia disso? Lembrando que o diamante ele é extremamente resistente, né? Ele é o material mais duro, natural, encontrado no planeta. Mais duro de todos. Não quebra nem que o caramba. Não, é difícil. Só outro diamante que vai cortar ou arranhar um diamante. Então, como é que você consegue achar ele dentro de uma rocha formada por areia? Como é que pode? Ó, o relógio do Fantasia passando. Alguma ideia? Vou dar uma dica. Não devia, mas vou dar. Ele é trazido para cima na formação de montanhas ou em rochas ígneas, né? De erupções vulcânicas. Ele foi trazido para cima milhões de anos atrás. Como que ele sai dessas rochas e vai parar dentro de uma rocha sedimentar? Como é que ele consegue sair de dentro de uma rocha vulcânica, ígnea, metamórfica? Como é que ele sai dali de dentro e vai parar no fundo de uma bacia sedimentar a ponto de parar dentro de outra rocha depois? Como é que ele consegue sair de dentro de uma rocha sozinho? Tipo, as rochas que ele tá dentro podem começar a sofrer o processo de erosão e daí ele sai e vai acumulando embaixo com outros sedimentos. Isso aí. Quem foi que falou? Eu, Yane. Isso, Yane, tá bom. Vai falar eu não sei quem foi. Yane, é isso aí, Yane, é isso aí, parabéns, né? É que a gente não viu erosão e intemperismo ainda, mas já fui comentando ao longo da nossa live aqui. Então ele é trazido para a superfície na formação de montanhas ou por rochas ígneas. Só que essas rochas ficam expostas e elas vão sendo desgastadas. Não é a erosão que desgasta, tá, Yane? O que desgasta é o intemperismo. Então é como se o intemperismo fosse a martelada, pá! E o sopro é a erosão. Então o sopro que vai levar aquele material para longe. Então ele é desgastado pelo intemperismo e a erosão transporta o material para longe. Geralmente, por causa da gravidade, vai transportar para baixo, para o fundo de um rio, de um vale, enfim. Tá bom? Então o desgaste de uma rocha antiga vai liberar os diamantes. Como os diamantes são muito resistentes, eles vão resistir bastante a essa erosão e a esse intemperismo. Então eles sobram. Eles são sobras de rochas antigas. E eles vão se acumular no fundo de alguma depressão, alguma bacia sedimentar, e vai cair sedimento em cima deles, vão formar umas rochas sedimentares novas com o diamante lá no meio. Aqui no Brasil, os diamantes são encontrados dentro de rochas sedimentares, principalmente em Minas Gerais. Né? Professor, quero ficar rico, vou lá buscar diamante em Minas Gerais. Boa sorte. Né? Tem várias partes de Minas Gerais que existem mineração de diamante, eles são feitos em rochas sedimentares aqui no Brasil. Por quê? Porque o Brasil é um terreno muito, muito, muito antigo. A gente viu na aula passada, a gente falou do relevo do Brasil, né? O Brasil está, hoje em dia, o nosso território, muito afastado das bordas das placas, muito afastado das grandes falhas geológicas. Então, o nosso terreno aqui, ele se desgasta, se desgasta, se desgasta, se desgasta e não se forma mais. Ele não se ergue mais. Então, tudo que foi erguido no Brasil há 400 milhões de anos atrás, 200 milhões de anos atrás, ou até mais antigo, tudo que foi erguido aqui, nesses milhões de anos todos, ele só se desgasta. Então, o nosso terreno ele tem um relevo muito desgastado, são planaltos muito baixos, né, são várias planícies cheias de sedimentos, e aí os diamantes foram, nesse contexto, sobrando e entrando em rochas sedimentares. Tá certo? Isso aí. Legal. Gostei das respostas de vocês dos desafios. Aí vocês levam os 2 desafios hoje. Somando com o outro, você já tem 3 desafios. Vai vir mais um desafio na próxima live. Então, se vocês acertarem o próximo também, vocês têm um ponto cheio extra que vem das respostas dos desafios. Tá? E eu acho muito legal essa questão dos desafios, porque vocês têm que pensar na hora, por mais que vocês pesquisem aí, vocês têm que fazer uma pesquisa, pensar na hora e fazer relações na hora. É isso que é importante, fazer as relações. Bacana.
E para a gente fechar, né, um desenhozinho que eu peguei da National Geographic, o desenho era todo em inglês, eu fiz as traduções por cima, que mostra esse ciclo das rochas, né? Nada mais é o caminho. O caminho aqui, ó, começando, vamos começar aqui, ó, as duas placas se encontrando, né? Então você tem aqui a metamorfização de rochas, né? Você tem aqui as rochas sofrendo pressão, calor, uma parte delas se derrete e vai sair em forma de lava, formando as rochas ígneas. Podem ser extrusivas, como se formam aqui fora, ou se formam aqui dentro, podem ser intrusivas. Quando elas saem, elas vão estar em contato com o ambiente externo. E aí vai ter o intemperismo e a erosão. Então aqui, ó, intemperismo, erosão, transporta, vai se depositar nas partes baixas. No caso do desenho aqui é o fundo do mar. Se deposita na parte baixa formando rochas sedimentares. Essas rochas podem de novo passar pela pressão das placas e vão se tornar metamórficas. As metamórficas podem se derreter, vão se tornar ígneas. Então esse é o ciclo das rochas. Elas vão se transformando uma nas outras. O material ele se transforma um no outro. Isso é lindo, isso é maravilhoso, tá bom? Então uma rocha, um material pode hoje estar numa rocha magmática, vai ser desgastado, pode depois fazer parte de uma rocha sedimentar, vai ser metamorfizado, pode fazer parte de uma rocha metamórfica. Essa rocha metamórfica pode vir para cima. Nessa dobra das placas aqui onde formam as montanhas, uma parte das rochas derrete, sai como lava, outra parte dobra. Lembra na última aula que eu mostrei para vocês uma montanha com uma dobra no meio? Tinha até o pontilhado mostrando. Então as rochas podem se dobrar. Ali são rochas metamórficas formando montanhas, muito legal. Então no meio ambiente você vai ter a combinação dessas rochas, é uma coisa muito louca, muito bacana de estudar. Tá? E onde a gente acha essas rochas, então? Já comentei, mas não custa reforçar, né? Rochas ígneas, né? Intrusivas no interior da crosta terrestre, se resfriam aqui. Extrusivas, quando saem para o exterior, podem sair tanto de vulcões como de rachaduras aqui, ó. Então são as extrusivas. Rochas metamórficas, locais que já passaram por algum tipo de grande pressão ou de grande temperatura, e sedimentares se formam em locais mais baixos, tá bom? Então você tem aí no Brasil grandes partes de bacias sedimentares, que vão ter principalmente rochas sedimentares, e grandes partes dos crátons, dos terrenos cristalinos que vimos na aula passada, né? Que são formados por rochas ígneas ou rochas metamórficas mais resistentes. Tá bom? Pessoal, mas aqui tem uma observação importante, ó. Nada impede que uma rocha sedimentar esteja no topo de um planalto, ou que uma rocha ígnea esteja num local sem vulcanismo. Por quê? A Terra é dinâmica, e uma área que já foi baixa, com o passar dos milhões de anos, pode ser erguida e jogada para cima. Então aquela rocha sedimentar que se formou há milhões de anos lá embaixo, hoje em dia pode estar em cima de um planalto, não tem problema. Tá bom? Mas é muito mais comum você achar ela nas partes baixas, mas ela pode estar lá em cima também. Como? Pode ter sido soerguido por algum movimento, tá bom? Ou tudo que estava em volta dela foi desgastado, ela sobrou lá em cima, pode ser. Vulcanismo também, exemplo do Brasil. No passado tivemos atividades vulcânicas aqui, hoje não temos mais, mas as rochas vulcânicas sobraram. Hoje não temos grandes montanhas no Brasil, mas temos os restos delas. E os restos delas têm rochas metamórficas. Tá bom? Essas rochas metamórficas, rochas ígneas, são ricas em minerais metálicos. Então, quando cair alguma questão aí de exploração de ferro, alumínio e tal, pode ter certeza que o cara está falando de rochas metamórficas ou ígneas, bem antigas. Tá certo, pessoal? Alguma pergunta? Não, tá tranquilo, é bem legal essa matéria. Eu acho muito legal. Professor, também. Diga. No deserto, não que seja o caso do Brasil, porque eu não sei se aqui no Brasil tem deserto, pelo menos não que eu lembro. Tem mais rochas sedimentares, né, por causa da areia. Boa. O Brasil não tem desertos por enquanto, né? A gente tem áreas que são semiáridas, né? Lá na Caatinga do Nordeste, por exemplo, no Polígono das Secas, interior do Nordeste, não chega a ser deserto, tá? Mas o deserto tem rochas sedimentares, com certeza. Se for um deserto bem antigo, por exemplo, o deserto da Namíbia, lá no sul da África, muito bonito lá, quando vocês puderem ir, vão lá.
ou aqui no Chile, no Atacama, então desertos bem antigos vão ter bastante formação de rochas sedimentares, porque a areia é muito abundante ali na região. Isso mesmo. É legal, você já está analisando a paisagem e vendo o que pode ter de rocha lá. Mas nada impede também que nesses desertos tenha rocha metamórfica e rochas ígneas, tá bom? Como eu falei antes, de repente, antes do deserto aparecer, você tinha atividades vulcânicas. Ou no próprio deserto você tem algum vulcão, então ali você vai ter a formação de rochas ígneas junto com as sedimentares, tá bom? E você pode ter também rochas metamórficas ali, o deserto pode estar perto de montanhas, por exemplo, o deserto no Chile, ele está muito perto da Cordilheira dos Andes, então você pode achar rochas metamórficas nele também. Você analisa o ambiente em volta, você tem uma ideia, claro que não vai ser uma ideia exata, mas tem uma ideia bem por cima de, por esse ambiente aqui, eu já sei que aqui eu posso achar uma rocha sedimentar por causa disso e disso. Posso achar uma rocha vulcânica, posso achar uma metamórfica por causa disso e disso. E aí, sabendo disso, você já sabe se você vai poder achar petróleo, gás, carvão, ou sim ou não, dependendo das sedimentares. Se você vai poder achar minerais metálicos, dependendo se você vai ter rocha ígnea ou metamórfica. Então, analisando o ambiente, você já consegue ter uma ideia mais ou menos do que você pode encontrar ali. É bem por aí mesmo que você falou. Desertão, você pode ter bastante chance de achar bastante rocha sedimentar, porque ali tem sedimento pra caramba, né? Legal. Boa também, podia ser um desafio da sala. Professor, Oi. as rochas ígneas fazem controlar as enchentes? Como é que eu não entendi? Ficou muito baixo o áudio. As rochas ígneas, elas fazem controlar as enchentes? Controlar? Como assim controlar? O que você quer dizer com controlar? Dá um exemplo. Por conta da água que não desliza facilmente sobre ela. Aí você pode usar elas para, por exemplo, fazer um muro para conter a água, é isso que você quer dizer? Isso mesmo. Pensando desse jeito de fazer um bloqueio, elas são muito melhores para bloquear a água do que rochas sedimentares, porque a água vai passar pela rocha sedimentar, ela vai infiltrar, né? Mas ao mesmo tempo a rocha ígnea ela ajuda a fazer muito mais inundação. Por quê? Porque se você tem um chão feito de rocha ígnea e um chão feito de rocha sedimentar, quando você joga água em cima desse chão, então se choveu pra caramba, choveu pra cacete, aquela chuva assim, ó, né? Choveu muito em cima de rocha ígnea, praticamente toda a chuva vai escorrer por cima da rocha. Vai ser de escoamento superficial, porque pouca água vai conseguir infiltrar. Então essa rocha ígnea vai gerar uma enchente muito grande, porque toda a chuva vai escorrer muito rápido. Se for uma rocha sedimentar, uma parte boa dessa chuva vai infiltrar na rocha e uma parte pequena vai escorrer por cima. Então você pode pensar dos dois jeitos. Você pode pensar que a rocha ígnea e a metamórfica também, elas vão gerar uma enchente maior, porque elas são pouco permeáveis, então a água vai cair em cima delas e a maior parte vai escorrer. Você pode pensar assim, mas se você quiser fazer uma barreira, quiser fazer uma represa, né, um muro para conter essa água, também é melhor você usar uma rocha ígnea ou metamórfica, porque ele não vai deixar a água passar. O que seria a combinação ideal? O chão de rocha sedimentar, que a água infiltra fácil. Aí a água que sobrar, o muro é de rocha metamórfica ou ígnea, que aí não vai deixar ela passar. Poderia ser uma combinação aí ideal, tudo bem? Por isso que é ruim você impermeabilizar as grandes cidades. Você bota asfalto, você bota calçada, que eles são muito impermeáveis, e quando chove, essa água fica em cima da cidade, né? Se você tem áreas verdes onde a água consegue infiltrar, você consegue um controle muito maior das enchentes. Tudo bem? Deu para entender então essa relação? Mas e se for uma rocha sedimentar? Calma aí que eu vou abrir o chat aqui. Mas e se for uma rocha sedimentar, tem o ponto negativo, né? Isso, a rocha sedimentar também pode deixar os poluentes passarem. Então, por isso que tem que ser muito equilibrado, pessoal. A gente sabe onde estão as rochas sedimentares e onde não estão. Então, onde estão as sedimentares, tem que ter um controle de poluentes em cima, né? Porque elas vão abastecer os aquíferos. Então, você não pode fazer qualquer coisa ali em cima, né? Você tem que ter um controle bem legal para não acontecer de poluir o solo e poluir as rochas, isso mesmo. Tudo tem uma vantagem e uma desvantagem. Aí que está o sustentável, né? O desenvolvimento sustentável é você conseguir equilibrar as vantagens e desvantagens para você conseguir crescer sem ter um impacto muito grande no meio ambiente. Tudo bem?
Agora que eu vi aqui no chat, né, vocês falando aqui, a Regiane falando, né? Professor, uma grande vegetação faz com que ocorra menos enchente? Faz, com certeza. Então acontece a mesma coisa com as rochas, elas podem ajudar a controlar? Ah, entendi. A gente já respondeu isso, né? A vegetação, sim, vai conter também a enchente, porque a vegetação, na aula de água, vocês vão ver isso. A vegetação, ela bloqueia bastante a chuva. Muita água da chuva fica presa na própria vegetação. Quando chove numa floresta, a maior parte da chuva fica presa na própria copa das árvores. A maior parte fica presa lá. Então, sim, quanto mais vegetação, mais controle de enchente você tem. Ia ser legal nas cidades a gente ter algumas partes estratégicas com mais vegetação, ia diminuir bastante a questão das enchentes, né? Ia ser bem legal. Mais alguma pergunta, pessoal? Eu vou só finalizar a gravação aqui, tá? Qualquer dúvida, então, vocês mandam lá no Moodle ou mandam no grupo do WhatsApp, eu respondo. Eu vou só finalizar a gravação e vou abrir o telescópio para vocês. O telescópio não, o microscópio, tá bom? Abraço aqui para quem vai ver a gravação, para quem vai ver o microscópio, só continuar aí. Pessoal, a parte da live que ficou de fora, que é o uso do microscópio. Tá? Então, para quem ficou lá, eu mostrei e tal. Agora eu vou deixar gravado também, uma coisa rápida, um microscópio simples que a gente tem aqui de ligar no USB, mas já serve para uma proposta didática de mostrar as rochas um pouco mais de perto. Vou começar mostrando as rochas vulcânicas então extrusivas, né? São rochas ígneas vulcânicas ou ígneas extrusivas, então onde o magma sai e a lava, que é o nome do magma, né? Depois que ele sai, a lava se resfria, formando rochas mais homogêneas. Então temos aqui, ó, um basalto, tá bom? Temos aqui um basalto fora do microscópio e no microscópio. Então repara aqui, ó, como ele é muito mais homogêneo, ele é bem homogêneo, né? A gente consegue ver até outras cores, né? Outros minerais aqui, além do principal, porém, eles não tiveram, como eu expliquei para vocês, não tiveram aquele tempo todo para formar os cristais que o tempo tem nas rochas formadas dentro da crosta, as intrusivas, né? Então aqui no caso do basalto, no microscópio a gente consegue ter uma certa diferençazinha. A olho nu você nem consegue ver, tá bom? Rocha muito mais homogênea, bem resistente. Como não tem muito essa diferença, não é uma rocha muito ornamental, muito estética, é muito mais usada aí na construção civil para pavimentação, enfim. É uma rocha resistente, porém não é usada para embelezamento, para estética nenhuma, tá bom? Então, uma rocha extrusiva. Agora nós temos uma rocha que tem várias amígdalas. O que são amígdalas? São esses buraquinhos aqui, ó, que são formados por bolhas de gás, tá? Bolhas de gás que se acumulam, e aí dentro das bolhas você tem um resfriamento mais devagar, por isso a formação dos cristais, e fora das bolhas você tem um resfriamento mais rápido, por isso ela é mais homogênea. Vamos ver no microscópio. Isso aqui é porque ela é em brotas, tá bom? Olha aqui, ó. No microscópio, a gente tem legal aqui o contato entre a parte homogênea, mais avermelhada. Aqui, ó. A caçamba. Cadê? Aqui, ó. Opa. Olha a minha unha que bonita. Parte homogênea mais avermelhada aí, né? Repara que na parte homogênea a gente vê vários grãozinhos também, né? Só que como... Deixa eu diminuir um pouco a luz. Aí, melhor. Como no microscópio a gente consegue ver, mas fora do microscópio a gente não consegue ver. A parte homogênea, então, se resfriou mais rápido, estava exposta. E aí você tem, pá, uma coisa mais homogênea, não deu tempo dos cristais se juntarem, né? Dos minerais se juntarem formando grandes cristais. São cristais muito pequenininhos. Mas na parte de dentro das amígdalas, onde teve as bolhas de gás, olha só, teve mais tempo dos cristais se formarem. Então veja só, você tem cristais maiores. Olha lá, o caso desse aqui é legal que a gente tem bem o contato, ó. Olha que bacana. Aí dentro das amígdalas, né, das cavidades, você tem a formação dos cristais. Tem até alguns de outras cores, né, que é a concentração de outros minerais aqui, ó, um pouco mais esverdeado, tá bom? Aí pode ser feldspatos, outras coisas aí misturadas, dependendo da composição da lava que formou isso daqui, tá bom? Mas olha que legal o contato entre a parte que foi extrusiva e a parte que fica aprisionada na bolha. Olha que bacana a diferença na formação do mineral, né? Do cristal. Olha que legal. Então, essa é uma rocha aqui extrusiva, porém com algumas bolhas de gás dentro de algumas amígdalas, formando
cristais maiores. Muito bacana, né? Agora vamos ver uma rocha intrusiva. Essa aqui eu peguei lá no interior do Rio Grande do Norte. Eu não me lembro agora onde foi, caramba. Eu vou ficar devendo, eu sabia. Foi numa aula de campo que eu fiz lá num congresso que nós fomos, em Natal, e eu peguei essa rocha lá no interior do Rio Grande do Norte. Tá bom? É uma rocha intrusiva. Repara como ela tem vários cristais grandes e de várias cores. Vamos botar no microscópio essa maravilha. Tá aí, ó, bem no contato aqui do mineral mais escuro, pode ser uma mica, por exemplo, tá? Contato com minerais mais claros, alguns mais brilhantes, alguns mais opacos, tudo bem? Que formam essa rocha. Vamos caminhar pela rocha aqui, ó. Vamos procurar outras coisas nela, outras coisas. Olha aqui, ó. Temos aqui um mineral mais esbranquiçado. Opa, no foco animal. Aí, ó. Um mineral mais esbranquiçado em contato com um mineral mais cinza, um pouco mais translúcido, né? Um quartzo aí um pouco mais translúcido, um outro mineral um pouco mais leitoso. Então a gente só tem até um pontinho meio laranjado aqui, né? Olha lá, que pode ser ou um cristalzinho de outro mineral ou uma oxidação, no caso aí parece que é um outro cristal de um outro mineral. Então aqui nesse tipo de rocha, ela é uma rocha intrusiva, tipo um granito, né? São rochas que aí a gente pode encontrar elas nos escudos cristalinos do Brasil, né? Nos crátons brasileiros, e aí você vai ter inclusive mineração de minerais metálicos, de pedras preciosas, tá? Então esses tipos de rocha, eles são economicamente importantes por causa disso. Olha só que legal aqui, ó, o contato dos minerais, ó. Mas olha o tamanho do cristalzão. Só deu para formar esse cristalzão aqui, esse bicharoco de cristal, só deu para formar ele porque a rocha é intrusiva, então o resfriamento foi mais lento, e aí esse resfriamento lento possibilita que os minerais se organizem em cristais maiores. Olha o tamanho da criança, olha o tamanho da criança. Segura a criança aí, olha lá. Que legal, né? Ai, professor, me dá essa rocha. Não. Próxima. Vamos ver aqui uma rocha sedimentar. Rocha sedimentar, olha só, aqui na câmera a gente vê inclusive, consegue ver inclusive as camadas que as formam, né? Ó, isso aqui eu peguei lá em Águas de Lindóia, tudo bem? Subindo o Morro do Cristo em Águas de Lindóia, ali perto dos hotéis do centro da cidade. Então a gente tem aqui, ó, no microscópio, ó, no microscópio. Vou ajeitar aqui o microscópio. Ajeitando. Aí, ó. Olha só, a gente consegue ver as camadas. Isso caracteriza algumas rochas sedimentares. Ó. Você vê as camadas, olha que legal. Como se fossem folhas, né? Tipo aquele salgado de massa folhada. É bem por aí mesmo a ideia de uma rocha sedimentar. Acumulação de camadas de sedimento. Tem rochas sedimentares que vão ser assim, né? Você vê as camadas bem bonitinhas, ó. Parece várias folhinhas uma em cima da outra. Tem algumas cores aí que são minerais diferentes, as cores mais laranjadas podem ser oxidações, né? Então, como se fosse ferrugem, grosso modo, né? Por causa da água, do oxigênio, onde tem aí ferro, né? Um pouquinho de ferro. Mas olha que legal, as camadinhas. Então, isso caracteriza bem as sedimentares, né? Mas também elas podem não ser de camadinhas, elas podem ser com grãos ou formadas por micro-organismos. Olha só essa aqui, ó. Isso é um conglomerado, né? Eu peguei no mar, olha só, são micro-organismos, são várias conchinhas formando um conglomerado, né? Que no futuro, com certeza, se deixasse isso lá e acumular com várias outras matérias orgânicas, formando uma rocha sedimentar no futuro, né? Então aqui é um conglomerado de várias conchas, já cimentado, né? Fósseis de animais marinhos, excreção de animais marinhos, formando aqui essa maravilhazinha pequenininha, né? Que eu peguei no mar, tá bom? Olha que legal, olha que legal, olha que bagulho legal. Lá dentro parece até que tem uma concha, né? Uma coisa ali, tá vendo? Lá dentro, olha lá. Aqui, ó, olha lá que legal, olha lá que legal, né? Aqui na câmera é isso aqui, tá vendo? Não é um coral, tá, gente? É um pedaço de várias conchinhas, inclusive aqui embaixo, ó. Vê se a gente consegue ver, ó. Aqui embaixo, ó. Deixa eu arrumar o foco aqui. Olha, ó. Aqui embaixo a gente consegue ver, inclusive, ó,
algumas formações bem redondinhas, tipo conchinhas mesmo de animais, ó. Animais que foram morrendo e foram ficando para trás. Ou então, ou são pequenos animais ou são excreções de animais. É cocô, professor, é cocô. É cocô, tá bom? Que foi ficando para trás, que legal. Olha lá, que legal. Olha lá que legal, vai te morder. Olha que legal, isso aqui eu não tinha visto ainda. Olha lá. Então você tem aí, ó, pequenos animais, pequenas conchas, pequenas excreções de animais que vão se juntando, se cimentando e podem dar origem a rochas sedimentares. Olha que bonito! Lembrando da importância das rochas sedimentares, né? São nelas que tu vai achar, vai explorar os combustíveis orgânicos, tá bom? Carvão, petróleo, gás, só saem desse tipo de rocha. Então olha aí. Tá beijando cocô. Vai pra lá, né? E finalizando com um quartzito, que é uma rocha metamórfica, tá? Que aí é uma rocha metamórfica formada por um mineral só. Então aqui, ó, aquela famosa pedra que você acha no jardim da tua avó e você fala, cheio de diamante! E ela fala, vai lá, não vai cair teu dedo se você encostar, aquela coisa, né? Vamos ver no microscópio. Como é formado por um mineral só, né, pessoal? Olha lá. Claro, tem várias outras manchas aí, é um pouco de sujeira que eu peguei da terra, né? E também, claro, pode ter presença pequenas de alguns outros minerais aí no meio, tá bom? Ó. Então, a gente vê alguns pontos mais alaranjados, né? Então, que podem ser alguns outros minerais, mas formado por quartzo, tá, pessoal? O quartzo que é super resistente também, é menos resistente que o diamante, tá? Mas ele também é super resistente. Ah, não, esse negócio laranja é o reflexo. Olha lá, ó. Tá vendo? Olha lá, quando eu mexo aqui, ó, é o reflexo da luz do teto do quarto na rocha. Olha que louco. A luz do teto do quarto, ó, refletindo na rocha fica laranja. Quando eu cubro a luz, tá vendo? Então aí, professor, falando besteira. Mas ó, essas partes mais esbranquiçadas aqui, que não são reflexo da luz, aí elas podem ser resquícios de outros minerais, tá bom? Tem um pouquinho de sujeira ali também, como eu falei com vocês, eu peguei do jardim, né? Olha. Que legal. O quartzo a gente acha de várias cores, né, pessoal? Aquelas ametistas que são roxas, são quartzos roxos, tá bom? Tem quartzo de várias cores, tá? Quartzo é uma substância bem dura também, menos dura que o diamante, mas também é bem dura, tá? Encontrada na natureza, é muito abundante no planeta inteiro. Como ela é uma substância bem dura, então às vezes você acha quartzitos, né, que são rochas formadas por quartzo, na sua maioria, eles são bem resistentes ao intemperismo e erosão. Então você pode achar alguns morros, algumas colinas, tá? Alguns planaltos que estão sobre esses quartzitos. Desgastou tudo que tinha em volta com os milhões de anos, e sobra o quartzito ali, porque ele é mais resistente, aí ele forma, com o passar do tempo, um relevo de planalto, por exemplo, tá bom? Ou uma cuesta, por exemplo, tá bom? Então aqui temos um quartzito, uma rocha metamórfica, passou por grande pressão e tem grandes pressões e temperaturas aqui para ser formada, tá certo? Tem até um outro exemplo dela aqui, ó, que é uma maior zona. Também peguei no jardim, peguei aqui em casa, tem uma obra aqui desde agosto, uma maravilha. Essa aqui eles estavam cavando um buraco e acharam. E aí eu peguei para mostrar para vocês, né? Deixa eu botar aqui, ó. Olha, para de balançar. Aí, ó, também formado por quartzo, está todo sujo, né, pessoal? Tirei da terra. Por mais que você lave, escove, a olho nu parece que está limpa, mas quando você bota no microscópio, você vê que está bem suja ainda, né? Mas olha lá que legal, você vê um mineral, você vê um cristal predominante, né? Só o quartzo aqui. Aqui não é reflexo da luz não, ó. Aqui ele tem uma cor diferente mesmo. Pode ser um pouquinho oxidado, né? Por causa de água e de oxigênio. Olha aí que legal. E pode ser também uma sobra de terra do jardim, né? As partezinhas pretas são partezinhas orgânicas. Muito legal, não é não? É isso aí então, pessoal. Maravilha, muitas graças. Muito obrigado. Beijo do gordo.